Existe uma pergunta que o futebol brasileiro ainda não conseguiu responder. Como um clube consegue perder Endrick, vender Estevão, negociar Vitor Reis e poucos meses depois já ter outra fila de garotos pronta para assumir o lugar deles? Enquanto a maioria dos clubes sonha em revelar um craque a cada 10 anos, o Palmeiras parece fabricar um novo talento toda temporada. Isso não é coincidência ou sorte, é consequência. E consequência de um projeto que transformou a academia de futebol na maior fábrica de jogadores da América do Sul. E talvez a geração mais valiosa da história dessa fábrica já esteja sendo preparada nesse exato momento. Mas antes de explicar como essa fábrica funciona, existem 3 coisas que você precisa saber. Primeiro, existe um garoto de apenas 16 anos que fez dirigentes do Grupo City viajarem ao Brasil antes mesmo de ele estrear entre os profissionais. Quando o coordenador da base do Palmeiras falou publicamente sobre esse garoto, ele usou uma expressão que raramente usa. Chamou ele de fenômeno da natureza. Você vai saber quem é esse jogador, mas não agora. Segundo, existe uma proposta de quase 20 milhões de euros sobre a mesa do Palmeiras neste momento, por um atacante que sequer se firmou entre os profissionais. Terceiro, existe uma decisão tomada em 2013 que explica absolutamente tudo o que você vai ver nesse vídeo. Uma decisão que quase ninguém lembra, mas que mudou para sempre a história do Palmeiras. No ano de 2013, Paulo Nobre assumiu a presidência do Palmeiras com uma missão que parecia impossível: reconstruir um clube que estava financeiramente devastado. Mas Paulo Nobre fez algo que poucos presidentes no futebol fazem. Ele não começou pelo time profissional, ele começou pela estrutura. A academia de futebol foi completamente reformada. O centro de formação de atletas foi criado. O antigo modelo do Palmeiras B foi abolido. Departamentos que funcionavam de forma amadora foram profissionalizados. Mas a decisão mais importante veio em 2015. Um homem chamado João Paulo Sampaio foi contratado para coordenar toda a base do Palmeiras. Formado em educação física, com MBA em gestão esportiva, Sampaio tinha uma filosofia que ia contra quase tudo que o futebol brasileiro acreditava. Ele não acreditava que o objetivo da base era ganhar títulos na categoria de baixo. Ele acreditava que o objetivo da base era entregar jogadores prontos para o time profissional. Títulos seriam consequência, nunca o objetivo. Sampaio implementou uma rede de captação que cobria praticamente todo o Brasil. Contratou olheiros, montou uma metodologia onde cada jogador da base precisava aprender a jogar em no mínimo 3 posições diferentes antes de completar sua formação. Criou um modelo onde a criatividade individual era prioridade absoluta. Ele queria resgatar o futebol de rua. Queria que os garotos driblassem, arriscassem, errassem e aprendessem. Só que tem um detalhe mais importante. Ele queria que a base e o time profissional falassem a mesma língua. E é aqui que entra uma peça que fechou o quebra-cabeça. Quando Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em novembro de 2020, ele trouxe uma coisa que poucos treinadores de elite trazem: experiência e formação de base. Abel não apenas aceitou usar jogadores da base, como também exigiu participar de todo o processo. Compartilhou metodologia com os treinadores das categorias inferiores, alinhou conceitos táticos, fez questão de que cada garoto que subisse do sub-20 para o profissional sentisse que estava entrando em outro planeta. E o resultado disso, desde que Abel chegou, mais de 50 jogadores formados na academia foram utilizados no time profissional. 50! Não é exagero dizer que o Palmeiras de Abel Ferreira não contrata substitutos, ele os fabrica. Existe um conceito na engenharia chamado linha de produção. A ideia é simples. Você cria um sistema onde cada etapa do processo é tão bem organizada que o resultado final se torna previsível. Não importa a matéria-prima que entra. O sistema transforma, molda e entrega o produto acabado. O Palmeiras fez exatamente isso, só que com jogadores de futebol. Quando o Palmeiras revelou Gabriel Jesus e vendeu ele para o Manchester City, muitos disseram que era um caso raro e que o Palmeiras não tinha tradição em revelar. Anos depois vieram Gabriel Veron, Gabriel Menino, Patrick de Paula e Danilo. Essa geração foi a geração que abriu os olhos dos clubes para o trabalho que estava sendo realizado na academia de futebol. Depois dessa leva veio a geração que teve mais sucesso até o momento, a geração de Endrick, Estevão, Vitor Reis e Luiz Guilherme. Outro detalhe que diferencia o trabalho de base do Verdão é que surge talento em várias posições. O exemplo é Vitor Reis, que foi vendido para o Manchester City por 37 milhões de euros. É a transferência de um zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro. Mas agora eu preciso te mostrar algo, porque o que eu contei até agora foi passado. E o que eu vou te mostrar agora é o futuro. E o futuro é assustador. Enquanto todo mundo ainda fala de Endrick e Estevão, outra geração está sendo preparada silenciosamente nos campos da academia. E essa geração pode ser a mais valiosa de todas. Deixa eu te provar. Hoje já temos o Alan e o Arthur, 2 jogadores formados na base que são peças fundamentais no elenco profissional. Os 2 ultrapassam 1000 minutos em campo só no primeiro semestre. Não são promessas, são realidades. Mas eles são apenas o começo. Benedetti, Larson, Riquelme Felipe, Luiz Pacheco e Eric Belé. Todos já jogam pelo time profissional neste ano e treinam diariamente com o elenco principal. Olha as posições:
Alan, meio-campista. Arthur, lateral. Benedetti, zagueiro. Riquelme Felipe, meio-campo. Eric Belé, atacante. Larson e Luiz Pacheco são meia. O Palmeiras não produz apenas atacantes. Hoje, a academia entrega praticamente um time inteiro. Mas eu preciso te dizer que ainda assim existem mais 4 jogadores no qual o Palmeiras deposita muita confiança e espera lucrar absurdo. São eles: Eduardo Conceição, Heitor, Felipe Tereza e Koné. O Verdão aprendeu a fabricar talentos em uma velocidade que impressiona o mundo inteiro. Mas a Europa também aprendeu a identificar esses talentos ainda mais rápido. Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Barcelona e PSG. Todos eles sabem que o Palmeiras é uma mina de ouro. E todos estão competindo para extrair essas joias o mais cedo possível. O Grupo City, sozinho, já tentou levar Heitor e está monitorando Eduardo Conceição. Chelsea já levou Estevão. O Real Madrid levou o Endrick. O City levou Gabriel Jesus e Vitor Reis. Enquanto o Palmeiras trabalha para formar jogadores completos, para fazê-los amadurecer, para garantir que rendam dentro de campo antes de qualquer negociação, a Europa tenta encurtar esse processo. Eles querem contratar esses talentos antes de se tornarem protagonistas no Nubank Park. Aqui está a contradição mais cruel da fábrica do Palmeiras. Quanto melhor o sistema funciona, mais rápido os jogadores saem. Quanto mais craque a academia produz, mais cedo a Europa bate na porta. O Palmeiras criou uma máquina tão eficiente que virou vítima do próprio sucesso. Mas será que isso é realmente um problema? Ou será que o Palmeiras transformou essa ameaça na sua maior arma? Porque, veja os números. Mais de 2 bilhões em vendas na última década. Retorno de 1.500% sobre o investimento na base. Quarto lugar no mundo em receitas, com venda de jogadores formados em casa. Segundo o CS Football, o Verdão é o único clube brasileiro no top 10 mundial. Ou seja, o Palmeiras não luta contra a Europa. Ele usa as vendas para os clubes europeus para financiar o seu modelo de negócio. Cada venda bilionária financia a próxima geração. Cada saída abre espaço para o próximo garoto. E cada garoto que sai carregando a camisa de um gigante europeu prova ao mundo que a fábrica do Palmeiras funciona. E essa prova faz com que o próximo talento valha ainda mais. É um ciclo. E o Palmeiras é o único clube do Brasil que entendeu isso completamente. O Alviverde consegue revelar talentos mais rápido do que a Europa consegue comprá-los. E essa é talvez a frase mais poderosa do futebol brasileiro atual. E como se tudo isso não fosse suficiente, o Palmeiras não parou. Neste momento, o clube está construindo algo que pode elevar esse projeto a outro patamar. Um novo centro de treinamento exclusivo para a base, com um investimento estimado em mais de 100 milhões de reais. O objetivo? Criar a estrutura de formação mais moderna da América Latina. E isso diz muito sobre a mentalidade desse clube. O Palmeiras não está satisfeito com o que já construiu. Ele está investindo para garantir que a fábrica funcione por mais 20 ou 30 anos. Enquanto isso, outros clubes tentam copiar o modelo atual. O Verdão já está construindo a sua próxima versão. O futebol costuma acreditar em gênios, em talentos únicos e em gerações irrepetíveis. Mas o Palmeiras decidiu desafiar a lógica. Em vez de esperar o próximo fenômeno aparecer, construiu um sistema capaz de produzir talentos continuamente. Endrick não foi o ponto de chegada. Estevão também não. Eles foram apenas a prova de que o projeto estava funcionando. Enquanto o restante do país procura o próximo craque, o Palmeiras está formando o seguinte. Talvez, nesse exato momento, exista um garoto correndo pelos campos da academia, sem imaginar que um dia vai carregar o peso de vestir a camisa alviverde diante de mais de 40 mil pessoas no Nubank Park. E quando esse dia chegar, muita gente vai dizer que surgiu mais um talento por acaso. Mas você que assistiu o vídeo até aqui vai saber que não. Porque no Palmeiras, nenhuma grande revelação acontece por acaso. Ela é consequência de um projeto. E se você chegou até aqui, obrigado, de verdade. Esse vídeo deu muito trabalho. Comenta aqui qual jogador da base do Palmeiras você acredita que vai ser o próximo a explodir. Eu leio todos os comentários. A gente se vê no próximo documentário. E lembrando, se você gosta de análise simples, direta e sem passar pano, se inscreve no canal e um abraço.